Gente, nós estamos recebendo nesta sexta-feira, 2 de julho, pleno inverno. Hoje o dia é um pouquinho mais quentinho, não tem chuva. Prefeito de Igrejinha, Leandro Rolli. E nós vamos dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada para vocês todos aí que vão acompanhar esse nosso bate-papo. Prefeito, tudo bem? Bom dia, Mazzucci, tudo bem? Tudo certo? Bom dia, boa noite para todos que vão nos assistir, a todos os assistentes aí do teu blog aí. É sempre um prazer muito grande estar aí e trazer algumas das novidades aí do município de Igrejinha para toda a população. Prefeito, Igrejinha Mix foi um sucesso, né? Sim, com certeza. Dentro daquela proposta que nós tínhamos traçado originalmente no início do ano, que era de fazer uma comemoração dentro das possibilidades, ele foi mais do que um sucesso, ele superou as nossas expectativas. Nós conseguimos, de alguma maneira, atingir todos os segmentos tradicionais que sempre eram envolvidos e são envolvidos com a realização do Igrejinha Mix, quer dizer, os moveleiros, os agricultores, a questão da comunidade em si, do comércio, a questão do bolo, então, a questão da cultura. Então, tudo isso a gente conseguiu abranger num evento misto, virtual, né, através de transmissões, de lives, mas também com algumas atividades presenciais, com todo o cuidado, com toda a segurança sanitária que o momento ainda exige, né? Então, foi mais que um sucesso, Mazzucci. Ele superou nossas expectativas. A questão do bolo também foi uma iniciativa maravilhosa, né? Durante o sábado, nós tivemos a distribuição de bolo em todas as padarias que estavam credenciadas, ao total eram 8. Nós também tivemos uma live que percorreu, naquele mesmo sábado, as principais ruas da cidade, aí os locais em que tinha condições técnicas. Ela foi transmitida, essa live aí, ela foi transmitida em 3 ou 4 portais, cada um deles teve mais ou menos uma audiência de em torno de 20 mil pessoas. Então, a gente seguramente teve mais de 50 mil espectadores através dos portais dos veículos de comunicação e do próprio município, do turismo, que transmitiram esse evento festivo naquele sábado ali, onde foi comemorado com maior intensidade a questão do bolo e do aniversário do município de Igrejinha, né? Não teve nem para a novela da Globo, então, nesse horário, nesse sábado. Não teve, mas olha, foi muito bom e assim foi especial tu poder acompanhar o carinho das pessoas que estão tão carentes de algum contato físico, porque o caminhão com a música ela passou, como eu disse, nos locais pré-definidos que tinham possibilidade técnica de receber, porque ele tinha que ter transmissão pela internet, né? E não são todos os pontos que favorecem essa transmissão. Então, naqueles locais, as pessoas, quando percebiam que o caminhão estava chegando, iam para a rua, dançavam, e acho que foi um momento muito legal, muito importante essa comemoração, e foi uma experiência maravilhosa que a gente teve durante o Igrejinha Mix. E ele, inclusive, Mazzucci, a gente já está comentando aqui internamente, que ele traz algumas experiências positivas que merecem ser levadas adiante, inclusive para o futuro, de agregar o retorno de um evento mais formal, mais tradicional, mais presencial. A gente tem algumas experiências que elas merecem continuar também nesse formato tradicional. Então, a gente já está avaliando de que forma fazer isso, de que maneira, quando a volta for possível, 100% da normalidade, da gente poder trazer junto algumas experiências que a gente teve nesse modelo híbrido que foi realizado agora em 2021. Prefeito, continuando nessa questão de festa, de festividades, mais um ano não sai a Oktoberfest. Até onde isso dá um impacto no município e na região? Bom, com certeza. O primeiro impacto, e o mais notado por todos, né, Mazzucci, é a questão do retorno financeiro, que a festa, mais uma vez, vai deixar de proporcionar a várias entidades, aos órgãos de segurança, de educação, de assistência. Olha, é impossível mensurar o quanto isso vai fazer falta para essas entidades aí. Já está fazendo falta este ano, em 2021, porque não aconteceu o repasse de 2020,
e vai fazer falta em 2022, porque não vai acontecer o repasse de 2021. Mas talvez o repasse financeiro seja o mais notado, né? Mas não tem como mensurar a questão da festividade, do clima, da congregação que a festa causa na comunidade de Igrejinha e região no mês de outubro. O mês de outubro é sempre um mês muito aguardado por todas as pessoas, porque tem Oktoberfest. Então, isso animicamente também impacta. Isso não tem como não considerar os efeitos anímicos que isso causa na cidade de Igrejinha. Porque por mais que as pessoas tenham um problema, o mês de outubro, ele é um mês que as pessoas aproveitam para deixar de lado e comemorar a cultura, comemorar a festa, se alegrar, se divertir. E isso está sendo tão importante agora, Mazzucchi, nessa questão da pandemia, que a gente vê o aumento do número de casos de implicância psicológica, psíquica, que as pessoas têm aumentado em muito o número de casos de depressão e outras coisas, porque agora que a gente está tendo alguns momentos um pouco mais de contato, mas a gente praticamente ficou um ano isolado, e isso impacta também na questão psicológica das pessoas. E a Oktoberfest sempre tinha essa característica de fazer com que as pessoas, que às vezes durante o ano inteiro não tinham alguma atividade, em outubro elas iam na Oktoberfest. Então, isso não tem como mensurar. Tem a questão financeira, a questão da festa, mas também tem a questão psicológica de confraternização, que isso são efeitos que a gente não tem como medir, mas que, mais uma vez, nós não teremos agora em outubro. Não tem como a gente escapar da questão da vacina. E a Igrejinha tem se destacado aí como a líder aí na vacinação, na diminuição de idade, no número de vacinas, e agora sob o comando da Secretaria do Vinícius Valauer. Aliás, quero mandar um abraço para o Guilherme, que é filho dele, de aniversário hoje. De aniversário hoje, é verdade, já mandei para ele. Um grande abraço. E como é que está essa questão da vacinação e a vacina H1N1, que o Brasil está fazendo uma campanha nacional para as pessoas irem se vacinar? A procura está muito pouca, não sei como é que está em Igrejinha, mas eu conversava ontem com a Anne Kirsch, que ela é enfermeira epidemiológica de Parobé, e ela falava que amanhã vai ter o arraiá da vacina H1N1, o dia D, em Parobé, porque a procura está sendo muito pouca. Igrejinha também tem essa preocupação? Temos sim, Mazzucchi. Inclusive, a gente tem feito campanhas também, tem tentado divulgar, já teve até veículo de som na rua e tem intensificado agora nas redes sociais. É uma preocupação também a vacinação da gripe, porque as pessoas, no íntimo delas, no psicológico delas, a prioridade de todas as pessoas é a questão do coronavírus, do Covid-19, né? Então, acabam levando para questões secundárias outras questões de saúde, mas para nós ela é uma preocupação, e tanto é que a gente tem feito essa divulgação. Nós precisamos atingir a meta de vacinação, até para separar e evitar que muitas vezes um fenômeno que a gente vislumbra hoje, mas na nossa triagem, a gente tem números de atendimentos diários, mas a grande maioria das pessoas atendidas são por sintomas gripais, não por sintomas de vírus, de coronavírus. Então, a gente precisa, para trazer mais segurança para todos também, que a gente diminua também o número de sintomas gripais. E, para isso, é importantíssima a vacina, para que isso também reflita na diminuição de número de pessoas que procuram a triagem. Hoje, a triagem ela é muito procurada, mas com poucas confirmações de coronavírus. São mais sintomas, como eu disse, de outras enfermidades, especialmente de gripe e resfriados, do que do próprio coronavírus. O que não deixa de ser, apesar de tudo, uma notícia boa, né? Porque antes a gente tinha uma alta procura de pessoas e um alto número de confirmações de vírus. Isso hoje já não se vislumbra mais. A gente tem uma procura significativa ainda, mas com baixas confirmações de
de diagnósticos positivos de coronavírus, né? Então, a campanha da gripe, ela é importante, sim, para a gente diminuir também a questão dos sintomas gripais, que se confundem muito com os sintomas do próprio coronavírus, né? Então, a gente precisa fazer com que isso também aconteça, que diminuindo os sintomas de gripe, a gente vai diminuir o número de pessoas que acabam confundindo a gripe com o próprio coronavírus, né? Prefeito, saindo dessa questão da vacina, da gripe, do coronavírus, vem novidades por aí na questão de energia elétrica, iluminação pública. Conta para a gente. Bom, mas hoje a gente está em franca implantação da energia fotovoltaica em todas as escolas do município. É um investimento de aproximadamente R$ 1.200.000 do município, com recursos próprios do município, e a gente pretende recuperar esse investimento ao longo de 3 anos e meio, 4 anos. A gente tem mais ou menos em torno de R$ 350 mil de gastos de energia elétrica nas escolas do município, e com a implantação dessa energia fotovoltaica, a gente pretende praticamente zerar os gastos de energia elétrica nas escolas do município. Então, a gente está implantando as placas de energia solar em todas as escolas do município, seja de educação infantil ou fundamental, e já temos em 6 delas instaladas. A empresa que venceu a licitação está fazendo a instalação. Nós queremos aí nos próximos meses concluir e economizar esses recursos nos primeiros anos, recuperar o investimento que o município fez com recursos próprios, e depois, a partir do 3º, 4º ano que a gente vai ter essa recuperação desse investimento, esses recursos vão ficar disponíveis para aplicação e reversão na própria educação, né? Porque nós utilizamos recursos específicos da área educacional para pagamento dessas contas de energia elétrica, e com a diminuição dessas contas, nós vamos poder canalizar esses recursos também para aplicação na área da educação. E, paralelo a isso, a gente aprovou agora na Câmara de Vereadores a obtenção de um recurso que a gente precisa para fazer um programa de substituição de toda a iluminação da zona urbana do município. Nós vamos trocar as tradicionais lâmpadas de vapor de sódio por lâmpadas de iluminação de LED em toda a zona urbana do município de Igrejinha, e a gente vai reduzir também o gasto com a iluminação pública em aproximadamente 50% a 60%, e vai, num primeiro momento, utilizar esses recursos da economia para pagar o investimento que a gente vai fazer também na iluminação pública. É um investimento considerável, ele pode chegar de 5 a 7 milhões. A gente só vai saber exatamente quando fizer a licitação para contratar a empresa vencedora, e foi importante que a Câmara de Vereadores aprovou. A grande maioria dos vereadores entende como importante a iluminação pública na cidade de Igrejinha. Então, tivemos... Iluminação pública e segurança também, né? Segurança, né? O primeiro ponto, falava ainda essa semana, que ela traz 3 benefícios muito diretos à iluminação pública de LED. A primeira delas é a melhoria da qualidade da iluminação. Vamos ter uma melhoria sensível. Já é perceptível no município de Igrejinha, que a gente já fez uma experiência ano passado, fez um eixo de interligação do sul da cidade até o norte da cidade, transpassando toda a região, toda a área urbana do município de Igrejinha, com um eixo de iluminação de LED, e já é visível onde onde os 2 sistemas de iluminação se encontram, a diferença na qualidade da iluminação. Então, o primeiro ponto melhor deles é a melhoria sensível da qualidade da iluminação. E melhorando a iluminação, a gente tem mais segurança, tem mais qualidade. E o segundo ponto é a questão da economia que eu falei antes. A gente vai reduzir de 50% a 60% o gasto de iluminação pública, e esses recursos, num primeiro momento, como eu disse, eles vão ser utilizados para o pagamento do investimento, mas ali, num período logo ali adiante, não vai ter mais esse gasto com o pagamento, e esses recursos vão sobrar, e fatalmente isso vai reverter numa tarifa menor para os próprios usuários do serviço público do município. E o terceiro impacto, estou consumindo menos energia, o município, na iluminação pública, o município vai precisar contratar menos energia da operadora, e a operadora vai precisar gerar menos energia, e a menor geração de energia implica em menores impactos ambientais, porque a gente sabe que a energia
gerada, ela precisa vir através de alguma forma, maior ou menor que impacto no meio ambiente, seja através de geração hidrelétrica, termoelétrica, a energia eólica. Então, dependendo da forma que é gerada a energia, ela pode ter um impacto maior ou menor no meio ambiente. E quando tu tem menos consumo, menos energia tu precisa gerar, menos impacto no meio ambiente tu causa. Então, nós temos aí 3 benefícios diretos na questão. O primeiro deles é a melhoria da qualidade da iluminação, trazendo mais segurança. O segundo é a redução, a economia. E o terceiro é a diminuição dos impactos ambientais gerados pelo menor consumo de energia. Então, a gente tem aí benefícios muito claros em relação a isso, né, Mazzucchi? E não tem como fugir disso, né? Porque é uma tendência mundial aproveitar a energia solar. E eu estava lendo uma reportagem ontem no Japão, estão fazendo testes com adesivos, né? Tipo o isofilme, né? Tu coloca no carro aí, né? Bota na casa e ele capta a energia solar. Então, nós não vamos ter esse problema que estamos tendo hoje, que é de seca, falta d'água, e com isso a energia deu um salto de 50 e poucos % aí, né? Exatamente, então, né? Essas questões, isso também impacta, né? Mas, por exemplo, nós diminuímos a metade o consumo da nossa energia elétrica, se tivermos várias iniciativas, seja de órgãos públicos ou de consumidores privados, nesse sentido, vai precisar ter menos geração de energia. O risco da gente entrar para uma bandeira vermelha também vai ser menor, né, Mazzucchi? Porque tendo menos consumo, menos geração, a gente fica menos dependente das condições climáticas para a geração de energia. E uma outra questão que merece ser salientada no nosso projeto de iluminação de LED, a gente já está prevendo a compra de equipamentos que podem receber outras tecnologias no futuro, tecnologias de cidade inteligente, como monitoramento de trânsito, como outras questões. Então, no futuro, o município pode adquirir outras tecnologias que podem ser voltadas para essa questão da cidade inteligente. Então, a gente já está prevendo uma futura expansão dessa tecnologia para usar em favor de outros serviços públicos, como trânsito, como tecnologias inteligentes de monitoramento de várias questões dentro da própria cidade. Prefeito, um dos sonhos aí da atual administração é o centro administrativo também ter energia gerada por placas solares. Ali atrás, onde tem o estacionamento aberto, fazer um estacionamento fechado, né? Com divisórias, claro, né? Com box, e cada box tem uma energia solar, é mais ou menos isso? Isso, placa solar. Nós caminhamos, é um projeto de longo prazo, de uma autonomia total dos espaços públicos, né, com iluminação solar. Isso exige um investimento alto, né? E o próximo passo depois das escolas é a gente trabalhar para essa questão, como a gente tem um espaço bem amplo aqui no centro administrativo, fazer esse investimento aqui no centro administrativo, porque a gente entende de que essa é a tecnologia do futuro, como tu bem disseste, né? Nós precisamos preparar a igrejinha para o futuro. Então, as obras do nosso plano de governo foram voltadas justamente para isso, para pensar a cidade daqui a 20, 30 anos. Quais as infraestruturas que nós precisamos começar hoje para tornar a cidade de Igrejinha do futuro uma cidade melhor para todas as pessoas, né? Eu sempre digo que a gente fez um resgate, nos últimos 8 anos, se fez um resgate do passado da cidade de Igrejinha, que estava deficitária com obras de urgência e emergência que deixaram de ser feitas há muitos anos atrás. E hoje nós temos a oportunidade de fazer as obras do futuro. Então, é nisso que a gente está trabalhando agora, que essa administração vai trabalhar, sem deixar de atender às necessidades que o município precisa, mas pensando já na questão do futuro, né, Mazzucchi? Uma questão para a gente encaminhar um encerramento, que está sendo muito polêmica, está gerando reuniões, está gerando moções, é essa questão dos pedágios aí na 020, na 118 e na 115. Sim, Mazzucchi, a 239, melhor. Isso, 239. A nossa preocupação, eu já participei de 2 reuniões sobre esse tema. Uma audiência pública lá em Gramado, onde tive o primeiro contato
Mas aquela audiência era específica da 115, tá, Mazzucci? Na 115, nós não teremos significativas alterações na questão do pedágio, porque ele permanece onde está, e ficamos muito felizes que o projeto prevê toda a duplicação da RS 115 até a cidade de Gramado. Então, a gente fica muito feliz, porque é uma obra tão esperada, tão sonhada, e ela tem previsão de ser realizada nos primeiros 5 anos de contrato. O que nos causa apreensão é especificamente em relação a 020 e a 239. A 020, em primeiro lugar, ela vai receber a recuperação de todo o pavimento, acostamento e acessos também em alguns pontos em que o Estado identificou. E ela prevê... Vamos ser sinceros, a 020, eu uso ela seguido, ela é uma roleta russa do jeito que está hoje. Exatamente, eu transito seguidamente no trecho entre Igrejinha e Taquara, ela é uma rodovia, uma das piores do estado, sem acostamento, pavimento sem sinalização, pavimento totalmente deteriorado, e ela precisa de uma recuperação geral, e não é só um recapeamento, ela precisa de obras de infraestrutura. A título de curiosidade, essa estrada 020 foi a primeira estrada, eu não diria asfaltada, porque na época botaram cimento. Se tu for até Cambará, aqueles lados, vai pegar ainda alguns trechos que ela é cimentada. Ela foi a primeira estrada pavimentada do Rio Grande do Sul, né? Sim, e ela é, como eu disse, uma das mais históricas e uma das mais relegadas pelo governo do estado, sempre. A última obra de infraestrutura, a última melhoria que teve na rodovia, ela vai há muitos anos atrás. Então, a dúvida é na questão da localização do pedágio que ela receberia inicialmente o Estado divulgou na cidade de Taquara, mas posteriormente identificou como sendo o quilômetro 60, que é uma área logo depois da localidade de Lajeadinho, no município de Igrejinha, ao qual nós não concordamos. E já falei com o prefeito de Três Coroas, nós não concordamos que o pedágio seja nem na área de Igrejinha, nem na de Três Coroas. Ele pode, se o Estado assim entender como prioritária a sua implantação, ser para cima dos municípios de Igrejinha e Três Coroas. Então, a gente está trabalhando nesse sentido. E também não concordamos com a mudança do pedágio da 239, que historicamente está em Campo Bom e o Estado entende que deve mudá-lo, mas nós não concordamos como o Vale, já falei com o prefeito Diego de Parobé, não concordamos que ele venha nem para Parobé, que ele deve ficar na região onde o Estado achar melhor colocar, mas não vir para dentro do Vale do Paranhana. Por que essa mudança especificamente na 239? Tirar de onde sempre foi, e como diz o professor Delmar Bax, com um preço justo, um pedágio comunitário, onde foi implantado, depois foi assumido pela EGR. Por que tirar de lá? A alegação técnica do Estado é de que ele está numa área urbana em que os pedágios precisam ser em áreas fora de centros urbanos. É uma alegação um tanto assim desmedida, mas na minha opinião. Mas quando o pedágio foi colocado ali, não era área urbana, não tinha o Estado que deixou a cidade ficar ao redor do pedágio. A mesma coisa. É verdade, né? No bairro Santa Maria veio uma vez alguém da EGR e o engenheiro veio reclamar como é que deixaram construir a Vila Santa Maria. Eu fui obrigado a dizer para ele, numa entrevista, a perguntar, dizendo se ele conhecia Taquara, que a Vila Santa Maria é a origem de Taquara. Antes de ter a 115, já existia a Santa Maria, né? Já existia a Santa Maria. Então, a gente já se manifestou nesse sentido aí, junto ao Estado, né, de que nós não concordamos nem com a mudança da 239 e nem com a proposta do pedágio da 020, da forma que o Estado colocou. Então, isso nós já batemos pé, já falei sobre isso lá em Gramado, já falei de novo, nós tivemos uma audiência virtual, né, com o Estado, e a informação que a gente tem é que nós teremos uma audiência presencial na região também, mas em todas as oportunidades que a gente já teve, a gente já manifestou nesse sentido contra essas duas praças de pedágio da forma que o Estado se propõe a fazer. Muito bem. Prefeito, mais alguma questão que a gente não abordou, o senhor gostaria de deixar para os munícipes?
Sim, só lembrar toda a comunidade que no próximo dia 10 de julho nós vamos inaugurar a quarta obra da gestão Leandro e Joãozinho, que é o Castra Fixo, né, que é uma importante conquista na área do bem-estar animal, para toda a questão que implica também diretamente em duas questões: a sanitária, né, que os animais de rua eles são vetores de transmissão de muitas doenças, né, e também a questão ambiental, porque os animais, a política animal, ela é considerada dentro da política do meio ambiente. Então, nós pretendemos, com a inauguração dessa estrutura, realizar esse serviço de atendimento emergencial dos animais que estão em situação de vulnerabilidade nas ruas e também estancar e diminuir a questão da proliferação dos animais de rua num primeiro momento e depois dos animais das famílias com situação de vulnerabilidade, né, que não têm as condições necessárias. Então, a gente pretende iniciar um programa massivo de castração e de chipagem de animais justamente para ter o início desse programa, que os efeitos vão se mostrar a longo prazo aí com a diminuição dos animais de rua e também evitando a proliferação de doenças aí transmitidas por esses animais. Além da castração, os animais serão chipados. Isso aí, eles receberão um microchip, né? Até para a gente ter um controle do atendimento realizado desses animais, com que frequência eles voltam para ser atendidos, até para a questão da doação. A gente tem um programa de doação que é realizado em parceria com uma ONG, e já se verificou em algumas oportunidades que alguns animais doados voltaram para a rua. Então, a microchipagem é importante para a identificação desses animais que já tiveram algum atendimento, em que data, em que oportunidade, o que foi o atendimento realizado. Muito bem, prefeito, obrigado pela sua presença, um bom final de semana e a gente volta a conversar. Aquele abraço. Grande abraço, muita saúde a todos aí, um ótimo final de semana e vamos aproveitar o sol, né, Mazzutti? Com certeza. Falei com o prefeito de Igrejinha, Leandro Herling.